Dentro dessa diversidade que a gente encontra na Argentina, a gente pode enumerar como um dos fatores exatamente dessa diversidade a formação quase europeia da população dos grandes centros, de Buenos Aires especialmente, né? E de uma população mais autóctone, mais indígena do interior. Até há alguns anos, o argentino, principalmente o porteño de Buenos Aires, ele se considerava um europeu, né? Essa percepção do argentino sobre si mesmo, ela mudou muito nos últimos anos ou ela continua a mesma? Mudou muito, e mudou muito especialmente a partir da crise econômica de 2001, 2002. Ou seja, os argentinos perceberam que não eram um pedaço da Europa encravada na América do Sul, perceberam que eram América Latina e até foram para o outro extremo. Começaram a fazer uma espécie de autoflagelação, dizendo que era o pior país do mundo, o país mais corrupto. É uma coisa muito interessante, como o país passou, nos anos 20 e 30, de achar que seriam a potência, um equivalente dos Estados Unidos no hemisfério sul, a ser um país que havia empobrecido, que havia entrado em decadência, que inclusive em relação ao Brasil, ao vizinho, já não poderiam ter uma disputa par a par de quem teria hegemonia na região, e passaram a considerar que teriam que ser parceiros do Brasil, ajudantes do Brasil, algo como, diria, fazendo uma analogia com os quadrinhos, como Batman e Robin. Brasil como Batman, Argentina como Robin, né? Aquela coisa de um parceiro menor, mas imprescindível. E os próprios argentinos hoje em dia declaram isso, declaram uma grande admiração pelo Brasil, coisa que antes não acontecia. O modelo era a França, a Inglaterra ou os Estados Unidos, e agora o modelo é o Brasil, o modelo a seguir na área política, na área econômica. A esquerda argentina idolatra o Brasil, a direita argentina também idolatra o Brasil, os empresários argentinos morrem de inveja do BNDES, da Fiesp, e há o argentino que vai de férias ao Brasil com muita frequência, mais ou menos 1 milhão de argentinos por ano frequentam as praias brasileiras, principalmente as praias brasileiras. Eles consomem em grandíssimos volumes música brasileira, filmes brasileiros. Há uma idolatria neste momento pelo Brasil na Argentina, que eu acho que não é uma coisa transitória ou passageira, eu acho que é um fenômeno permanente. Então, nessa relação entre brasileiros e argentinos, até em razão da rivalidade futebolística, o brasileiro sempre viu o argentino como um rival, ali aquele rival do qual você gosta de vencer, etc. Essa recíproca, ela não tem a mesma intensidade do argentino para o brasileiro. Exato. É uma coisa de rivalidade não 100% correspondida. Existe uma rivalidade, mas o Brasil, o rival por excelência da Argentina no futebol, durante décadas foi o Uruguai, de 1910 a 1960. Né? Inclusive a Copa de 30, na qual a Argentina perdeu para o Uruguai. Os jogos Uruguai-Argentina terminavam sempre em pancadaria, isso era parte do folclore. O Brasil foi o rival nos anos 60, 70 e comecinho dos 80, mas aí veio a Guerra das Malvinas, e por uma questão geopolítica, o Brasil ficou deslocado e o pódio de rivalidade ficou para a Inglaterra. Tanto é que, quando você pergunta para os argentinos, quais são os gols que mais você lembra com carinho ou com efusividade na história do futebol argentino? Aí falam 2 gols, não falam mais nenhum outro. 2 gols contra a Inglaterra, coincidentemente feitos pelo Maradona, na Copa de 86, aquele famoso gol não convencional, a mão de Deus, feito com a mão, e outro gol convencional, feito com o pé. Convencional, digamos, brilhante, mas pelo menos com o pé. E não há nenhum gol que seja rememorado contra o Brasil. Os argentinos querem derrotar o Brasil, mas muito acima disso querem derrotar a Inglaterra. Então é um caso de rivalidade não correspondida que pode deixar frustrados muitos torcedores brasileiros que gostariam que essa rivalidade fosse de igual para igual. Ariel, agora o livro já estava pronto quando o Papa Francisco foi eleito no Vaticano, foi escolhido. E essa rivalidade surgiu aqui, até em redes sociais e tal. Claro que num nível muito mais light, né? Mas ela surgiu. Eu queria saber como que é a relação do argentino com a Igreja Católica,
como ela viu, como o argentino viu a eleição do primeiro Papa não europeu dos últimos séculos. Os setores católicos celebraram, mas os setores católicos praticantes são pequenos hoje em dia na Argentina. Há duas pesquisas, uma de 2009 e outra de 2011, com números tremendamente parecidos, que indicam que do total de argentinos, quase 80% são batizados formalmente católicos, mas somente 6 a 7% são católicos praticantes. Aí existem uns 10% de evangélicos, protestantes, luteranos, e 13% de ateus, que é quase o dobro dos católicos praticantes. Então, é uma sociedade que é laica, na qual a igreja, especialmente desde a ditadura militar, a igreja foi ativa colaboradora do regime militar. Aqui no Brasil não, mas na Argentina foi muito ativa ao lado dos militares. Perdeu prestígio com a volta da democracia, perdeu espaço. A lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi criticadíssima pelo novo Papa, Jorge Bergoglio, a igreja conseguiu mobilizar, na maior manifestação que conseguiu fazer, 17 mil pessoas. Então, isso é muito pouco para uma manifestação na Argentina. Então, a igreja havia perdido o poder. A questão agora é, com a entronização de um Papa nativo, se a Igreja Católica vai recuperar espaço. Ela não disputa espaço com os evangélicos, como acontece no Brasil. Na Argentina, ela disputa espaço com os laicos, com a perda, com a falta de interesse dos argentinos pela religião católica. As coisas podem mudar. Não acho que vai haver uma onda desatada de catolicismo, mas com certeza haverá alguma recuperação dessa influência, haverá.